17. Aqui nós tratamos dos principais acontecimentos de Sinop, da região norte do estado de Mato Grosso. Enfim, o que é destaque no município, no Nortão, no estado, o 93 Entrevista da sua 93 FM. Tenho o prazer de tratar com você todos os sábados de 11 até o meio-dia. A nossa convidada de hoje é a representante do Detran do estado de Mato Grosso, a servidora pública, a Cícera Magna. E a gente vai falar de quê? A gente vai falar da greve, né, do setor, deflagrada há vários dias em Sinop, nos principais municípios do estado e deflagrada também em todo o estado de Mato Grosso. É uma pena? É uma pena. Mas o porquê que se desenvolveu essa greve mais uma vez? No ano passado, você se recorda muito bem, você ouvinte da 93 FM, que o estado sofreu uma paralisação geral praticamente de todos os órgãos públicos, todos os setores, colocando em jogo o atendimento para a sociedade na população do estado de Mato Grosso. O que causou isso? Não se sabe se uma política mal elaborada, se um sistema com diversas falhas, infelizmente, que vem atingir diretamente a sociedade, que vem atingir diretamente a população. E é nesse sentido que a gente conversa com a Cícera a partir de agora, agradecendo a sua presença, viu, Cícera? Aqui na 93 FM, aqui em Sinop, que tem um prazer de recebê-la neste sábado, dia 23 de setembro, para a gente conversar um pouquinho, saber mais sobre o objetivo dessa greve, como está essa greve até hoje, o que foi que o governo propôs para vocês até hoje. Há uma esperança de na próxima semana, segunda, terça-feira, a greve acabar de vez e voltar a atender a sociedade. Enfim, são muitos assuntos que a gente vai conversar a partir de agora. Muito obrigado e bem-vindas. Bem-vinda, melhor dizendo, ao 93 Entrevista da 93 FM. Muito obrigada, bom dia a todos. A gente realmente se envolveu na greve do ano passado. A diferença da greve do ano passado para essa greve é de que a greve do ano passado, que envolveu todas as categorias, era uma greve que a gente lutava em favor do reajuste geral anual, que não estava sendo pago pelo governo do estado, com a alegação de que o estado não teria recursos, né? E a gente, desde então, a gente sempre tem os dados, os números do estado. O governo insiste em comparar o estado de Mato Grosso com o estado do Rio de Janeiro, e isso não isso é conveniente para a alegação desse não reajuste, do não aumento salarial dos servidores, do não investimento. Mas a gente pode ver que o estado de Mato Grosso não é igual ao estado do Rio de Janeiro, com os próprios dados de arrecadação atuais do estado de Mato Grosso. O Detran tem uma arrecadação que gira em torno de 1,5 milhão por dia de arrecadação. A estrutura do Detran continua precário. Houve, em 2011, um aumento de taxas, né, com a justificativa de melhoria para a estrutura do Detran. De lá para cá, a população mesmo é conhecedora de que nada na estrutura foi modificado, foi melhorado. Ô Cícero, eu quero fazer só uma observação aqui. No ano passado nós tivemos problema com vários servidores do estado de Mato Grosso, e nós tivemos os servidores da saúde deflagrando uma greve intensa no estado de Mato Grosso, que durou mais de 30 dias, junto com os servidores do Detran, junto com a Polícia Civil do estado de Mato Grosso e outros órgãos que resolveram também aderir àquela greve. Naquela época foram várias reclamações de que nós não teríamos viaturas, que precisaríamos naquela época de mais concursos públicos em todos esses setores. E lógico, o principal ponto que pegou aquela época foi justamente a valorização do funcionário, a valorização do profissional. E eu quero fazer um adendo aqui sobre a segurança, rapidinho. Agora há pouco nós tivemos a morte de mais um empresário, pai de família aqui em Sinop, o nosso colega, parceiro, Altair José, de 59 anos de idade. 3 bandidos invadiram a sua empresa, onde estava ele e vários funcionários, fizeram ele e os funcionários como reféns, tentaram pegar um dinheiro que estava dentro de um cofre. Como ele não entregou e, segundo a polícia, ele esboçou uma reação aos criminosos, aos assaltantes, um deles sacou da arma e efetuou um disparo, acertando letalmente a cabeça do empresário. A gente lamenta a morte
A gente está com toda a família nesse momento, a polícia está trabalhando, fazendo buscas aos suspeitos e a gente lamenta, não por ser o Altair, que seria uma pessoa muito próxima de todo mundo aqui na 93 e que tem centenas e centenas de amigos e de colegas e parceiros no estado de Mato Grosso, mas a gente lamenta pela insegurança, a gente lamenta pela falha no sistema no estado de Mato Grosso, que adotou uma maneira de coordenar ou de tentar tocar o estado que vem deixando aí muitas falhas e prejudicando não só os servidores, mas prejudicando principalmente a população do estado de Mato Grosso. Nós temos um estado precário em segurança pública, precário em saúde, precário em administração, porque a maneira que está sendo administrada, os problemas vão surgir, eles não vão se resolver. O estado de Mato Grosso decretou há pouco tempo atrás que a Polícia Civil, por exemplo, e todos os órgãos públicos atendam a partir de 1h da tarde até às 7h da noite. Isso é uma falha injustificável, porque o cidadão, ele não pode, por exemplo, deixar o trabalho dele e ter que sair para ser atendido pelo sistema ou por um órgão público somente naquele horário. Os pais de família trabalham, as pessoas precisam cumprir os seus deveres, outros deveres e compromissos que têm, e simplesmente o governo do estado adotou esse sistema que infelizmente prejudicou e vai prejudicar muita gente. Eu falo porque eu acompanho todos os sistemas praticamente. O Detran do estado de Mato Grosso, ô Cícera, também enfrenta esse problema, está sofrendo com essas mudanças, porque eu sei que os servidores têm boa vontade de atender, mas infelizmente eles têm que cumprir regra. É como se fosse um funcionário de uma empresa como essa nossa aqui. Na verdade, é a questão do quantitativo de servidores, da precariedade das estruturas do Estado como um todo, como você mesmo disse, seja saúde, educação e mesmo a segurança, né? O Detran faz parte da segurança, mas a gente diz, além do Detran, as polícias, né? Todos nós enfrentamos a mesma realidade em relação à estrutura e à falta de servidores. E isso impacta, sim, no atendimento à população, né? A gente compreende que muitas das reclamações, por conta de atendimento, elas não são por grosseria do servidor, mas são porque o cidadão, ele está há tanto tempo esperando o atendimento, ele fica tão nervoso em relação à demora no atendimento, que ao chegar a sua vez e ao ser atendido, ele ter que retornar, isso causa uma insatisfação por parte do usuário. Então, todos os servidores do Estado enfrentam essa mesma situação, né, de estrutura e de demanda de servidores. E nós do Detran não somos diferentes. A gente tem aqui em Sinop, há pouco tempo foi implantada a banca examinadora, que antes era atendida pela banca de Cuiabá, né, que vinha fazer as avaliações de habilitação de 15 em 15 dias. E isso gera transtorno para quem depende da sua habilitação, passou por todo o processo e não vê a hora de ter a sua habilitação para andar legalizado. Exatamente. Só que a gente está tendo dificuldade e isso se esbarra na quantidade de servidores. Porque quando a gente tem banca na cidade, são 3 dias na semana. Hoje é o mínimo possível para uma cidade grande como Sinop, 150, 160 mil habitantes. A gente tem uma estrutura... É quase impossível trabalhar assim, né? É bem complicado mesmo. Que é cobrir um santo e descobrir outro. Exatamente. Então a gente está atendendo a banca e aqueles que foram para a banca descobrem as suas unidades, seja a agência VIP, seja a Ciretran. Então, assim, a gente está num momento em que ou a gente abandona a banca, que é um serviço que a gente deve prestar, né? Porque as pessoas estão aí se preparando para andar legalizadas, ou a gente atende a Ciretran como deveria. Esse tipo de serviço seu não prioriza ninguém, né? Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte: eu chego ali para ser atendido, eu tenho um serviço para fazer ali no Detran, eu pego uma senha e sou atendido. Independente de qual serviço que vocês prestam ali dentro. Não tem priorização. Não tem. É aí que vem a dificuldade. Como é que vocês conseguem administrar tudo isso, Cícera? Olha, Porque tem muita reclamação, né? Tem muita As pessoas reclamam muito. Tem algumas reclamações. Exatamente. E como eu te falei, a gente há pouco tempo teve uma reclamação em relação ao servidor, né? As pessoas, às vezes, até na questão preferencial, porque todos os órgãos, a gente tem que atender aquelas pessoas que se encaixam dentro da lei da preferência, né?
E aí, às vezes, a gente tem um abuso. E quando a gente tenta conter esse abuso, a gente também tem reclamações, né? Então, são pessoas se fazendo passar por preferencial. A gente também tem esse tipo de situação. Entendi. E que acaba se voltando contra nós. Ou a gente passa a atender todo mundo na preferencial, né? E aí deixou de ser o atendimento preferencial. Ou a gente realmente tem que ver quem é realmente preferencial para fazer esse atendimento. Então, em relação às reclamações, são principalmente, a gente pediu até para Cuiabá, que a gente gostaria de ter uma câmera para que realmente fosse visto que as reclamações, elas não são por conta do mau atendimento do servidor. O mau atendimento entendido a partir da situação é a demora, e a demora se dá por conta do mínimo de servidores que a gente tem para atender a demanda de Sinop. Entendi. Eu recebi aqui agora uma observação aqui através do WhatsApp. E se você quiser mandar a sua pergunta, tentar esclarecer a sua dúvida com a Cícera, que é representante do Detran no estado de Mato Grosso, a servidora pública, você pode entrar em contato com a gente agora no 93 Entrevista. O programa é ao vivo neste sábado, mais uma vez, como sempre, né? De 11 até meio-dia. O nosso WhatsApp anote aí, 996990093. 996990093. Nós também estamos ao vivo pelo Instagram, estamos ao vivo pelo Facebook ou no nosso WhatsApp. No Instagram e no Facebook hashtag 93FM Oficial. Você pode acessar agora lá mesmo e acompanhar o nosso programa ao vivo. Deixa eu continuar aqui. Fizeram observação, muito obrigado à audiência do 93 Entrevista. Uma pessoa que não quis se identificar e disse o seguinte: foi criado agora recentemente pelo governo do estado, aqui em Sinop, as audiências de custódia. O que significa as audiências de custódia? O determinado cidadão ou a pessoa é presa, é acusada, por exemplo, de uma tentativa de estupro. Ele passa pelos procedimentos feitos pela delegacia municipal, tá? O delegado abre um inquérito policial, imediatamente remete até o fórum e naquele mesmo dia, antes de ele ser encaminhado para o presídio, se for caso necessário, por exemplo, ele primeiro passa por uma audiência de custódia lá no fórum. Aí o juiz vai analisar e chegar à conclusão se ele merece ou não ficar preso. E aí, muitas reclamações. E o trabalho da polícia? O que fazer com o trabalho da polícia? Às vezes o cara fica 3, 4 dias investigando, traz o cara preso, porque tem vários elementos que pode mantê-lo preso, mas de repente ele passa pela audiência de custódia e é liberado. Você sabe qual é um objetivo principal de tudo isso aí? É não superlotar os presídios que vivem um drama em todo o país, lamentavelmente. Então eu estou passando um recado de um ouvinte nosso aqui do 93 FM, da 93 FM e do 93 Entrevista, porque está acompanhando a nossa entrevista. O Detran já está paralisado há quantos dias exatamente? As atividades paralisaram o quê? Cerca de 12, foi dia 5 mais ou menos, dia né? 11. Dia 11? Dia 11. De lá para cá não teve mais nenhum tipo de serviço oferecido pelo Detran. Na verdade, a gente tem algumas unidades, né, com alguns servidores que não aderiram à greve, fazendo esse atendimento, que se encaixa dentro dos 30% que a lei exige, muito embora nós não sejamos, o nosso atendimento não seja emergencial, como é a polícia e a saúde, né? Mas existe esses 30% que é suprido pelos comissionados em Cuiabá e nas agências, nas unidades do interior. Aqui tem também? Tem um pessoal atendendo? Tem, o chefe está na Ciretran, né? E tem a agência VIP também, mas tem dois servidores. O chefe entra nessa situação? Eu acho que não, né? Os comissionados entram dentro dos 30%. Né? Sim. Os 30%. E a gente tem servidores também em Cuiabá, em outros lugares que não aderiram à greve, logo estão à disposição da sociedade. Na agência VIP aqui na Tarumãs tem dois servidores trabalhando. Então, assim, alguns serviços estão sendo prestados. Alguns serviços, sim. No ano passado, vocês deflagraram uma greve longa. Foram prometidos várias coisas. Alguns foram cumpridos, alguns deixaram de ser cumpridos. Este ano, mais uma greve. E qual é o principal ponto exatamente que vocês estão brigando esse ano, Cícera? Então, a gente fez uma greve longa o ano passado, que foi para o concurso, né? A gente tem um efetivo muito reduzido. A gente já sabia que pessoas iam se aposentar esse ano, um número razoável de colegas iriam se aposentar esse ano, e se não houvesse concurso ano passado, a nossa situação hoje de atendimento seria muito pior.
Então, quem assumiu, e aí essa greve foi por conta do concurso, depois fizemos greve por conta de nomeação, por conta do entendimento que o governo do estado tem em relação à demanda do Detran. É uma política de segurança no trânsito que não é vista como política de segurança, e aí a gente tem um impacto na saúde, tem na economia também, porque quando a gente não trabalha essa política, existem o que a gente diz que é acidente de trânsito. Não, cada dia mais a gente tem violência no trânsito. Então, são vítimas de trânsito que são atendidas nas unidades de saúde, que que ocupam vaga de pessoas que, por conta de doenças, deixam de ser atendidas por causa das vítimas que vêm dos acidentes de trânsito. Então, a gente tem esse ponto. A depender de como o governo olha o trânsito, a gente tem esse caos que se instalou no estado de Mato Grosso. O estado de Mato Grosso é um dos mais violentos no trânsito. Uhum. E não há nenhuma preocupação para que isso mude. E olha só, a nossa luta do ano passado era visando que havendo o concurso, fossem nomeados inclusive os agentes de fiscalização de trânsito, para que a gente pudesse procurar estabelecer uma política de segurança no trânsito para reduzir o número de acidentes em todo o estado. E isso não aconteceu. A gente conseguiu, na base de greves, que assumissem, o mínimo de servidores assumissem, que foi para suprir só a demanda de atendimento mesmo. Ainda não conseguimos atender, o governo não nos atendeu na questão dos fiscais de trânsito. Existem alguns servidores aguardando para ser convocados? Alguns que passaram pelo concurso estão lá esperando ser convocados? Existem muitos. Dos que foram nomeados, muito por conta do salário, acabam saindo, né? E aí esses não foram repostos, né? E aí a gente, é desgastante a gente ter que, cada vez que a gente tem uma situação caótica no Detran, a gente ter que fazer greve para que a gente possa ser ouvido. E é isso que vem acontecendo. As pessoas reclamam muito das greves no Detran, a gente lamenta que a gente tenha que chegar a esse ponto de greve, a esse ponto, né, de ter que abrir mão desse elemento que é a greve, mas a gente não tem conseguido de outra forma ser atendido. Houve épocas no Detran que a gente não tinha material de expediente, foi por conta de greve que a gente conseguiu ser ouvido. Houve épocas em que a gente não tinha diárias para o pessoal ir até o interior para executar a banca examinadora, né? Então, existem inúmeras situações que a população desconhece da realidade do Detran, muito embora veja a estrutura que é precária. A estrutura administrativa também é precária, ainda é precária, e a gente não consegue ser ouvido de outra forma. Vocês não fazem uma conversa, vocês não expõem para... Expomos. No caso da greve atual, que é por questão salarial, sim, é um direito da categoria, já que é a que recebe a pior remuneração do Estado. Existe uma disparidade muito grande em relação... Existe uma desigualdade muito grande de outros servidores. Isso, de outras categorias do Estado. Então, todos nós somos do Estado e a questão da isonomia, ela é ferida nesse momento, quando a gente exerce as mesmas atribuições e a gente tem o pior salário do Estado. E tecnicamente falando, Cícera, quando abre-se, por exemplo, um concurso para o Detran do Estado de Mato Grosso, a exigência, por exemplo, do grau de escolaridade é para ensino médio, é para aqueles que já são formados em algum tipo de curso, quer dizer, é a mesma situação, por exemplo, da Polícia Civil. É a mesma situação da Polícia Civil. E aí existe essa disparidade muito grande de salário, de valores. Exato. Então, aqueles que recebem, vou comparar com a IDEA, que tem as atribuições mais ou menos semelhantes às nossas, né? É bem parecido, né? E aquele que recebe no INDEA, que é nível fundamental, o salário de quem é fundamental no INDEA é mais ou menos o salário de quem é médio no Detran. Uhum. Olha só, é uma situação bastante complicada. E o que a gente pode analisar, você falou agora há pouco na questão da infraestrutura, dos investimentos em infraestrutura. Papéis, o que vocês precisam para trabalhar e outros itens, logicamente, aí. O que a gente pode analisar aqui de fora é que a estrutura física hoje da Seretran aqui em Sinop, ela é muito precária. É um prédio muito velho, é um prédio muito antigo.
E ela não foge às características de outras cidadezinhas pequenas aqui no Nortão, né? E no estado. Não foge. Mas assim, se a gente for pegar a estrutura da cidade de Sinop, que é uma cidade polo, para ter uma Ciretran que a gente tem, para ter as unidades que a gente tem, a agência VIP é um prédio locado e também a estrutura não é das melhores, é apertado, né? As pessoas que vão lá sabem bem disso, fica um aglomerado de pessoas. Tem gente que reclama do fato de ter que fazer a foto ali no meio de todo mundo, não tem uma sala adequada para isso. E na Ciretran não é diferente. E assim que a gente começou a ter a unidade da agência VIP aqui, a agência VIP era para funcionar como realmente uma agência que agilizasse serviços que são mais práticos, como licenciamento, né? O licenciamento anual, que é rápido, emite, então desafoga esse serviço, o cidadão não ia precisar esperar por muito tempo na fila para isso. E a segunda via da habilitação, que também não requer muitos procedimentos. E por conta do espaço da agência VIP, a população foi aumentando e o espaço da Ciretran não comportava mais o público de veículos e o público de habilitação ao mesmo tempo. Então a gente acabou fazendo essa diferença, tendo que jogar o setor de habilitação para a agência VIP e veículos na Ciretran. E aí a gente lamenta que realmente a estrutura não é adequada. Pessoas com deficiências, né, elas têm dificuldade de acesso, a gente tem esse outro problema. Eu me sinto envergonhada. É um problema sério ali a acessibilidade, né? Eu me sinto envergonhada quando adentra um cadeirante que a gente tenha que estar arrastando cadeiras para que ele possa ter acesso, porque a Ciretran é tão apertada que não tem como deixar um espaço para que a pessoa mesmo possa chegar até nós. Então a gente tem inúmeras situações de dificuldades de estruturas. Tem uma perspectiva, a nova Ciretran estaria sendo construída, não sei quando será entregue, mas o espaço é muito bom e a gente deseja realmente que ela seja colocada à disposição da sociedade o quanto antes. Até porque o setor de vistoria ficaria muito mais viável e acessível, principalmente para os caminhoneiros, que às vezes precisam entrar de forma ilegal, porque não é permitido entrar onde a gente está hoje, né? Uhum. E eles acabam tendo que entrar e estacionar de qualquer forma e correr o risco. Ali é um trecho comercial, né? Ali é um trecho comercial e a gente percebe que não tem espaço ali para estacionamento. Conforme a legislação do município, eles também não podem entrar, né? Quer dizer, teria que ter um espaço adequado para aquilo, um estacionamento adequado, porque quem vem precisar, por exemplo, de fazer uma vistoria no veículo, precisa parar ali, por exemplo, né? Isso. Aí tem que parar de uma certa distância o carro, depois aguardar a sua vez, trazer... Isso é perca de tempo para o vistoriador também, exatamente, né? Porque ele acaba perdendo tempo de caminhar até 2 quadras onde o veículo está estacionado e isso demora mais o serviço. A intenção é que na nova vistoria a gente possa ter as pessoas em fila já nos seus veículos e uma saída, né, sem que a pessoa tenha que retornar, como é na Ciretran hoje, né? E aí, isso facilitaria, agilizaria o serviço. Agilizar todos esses serviços. Daqui a pouquinho a gente vai falar de outras questões também, ainda em relação a esta greve. E um ouvinte passou uma pergunta para a gente aqui. Tem uma ideia de quando mais ou menos esse problema pode ser resolvido, Cícera? Olha, a gente solicitou a conciliação por meio do núcleo de conciliação do TJ e nenhuma das duas agendas o governo compareceu. No primeiro ele enviou alguém que nem estava por dentro do assunto, mas a gente do núcleo de conciliação realmente não teve nenhuma resposta. Uhum. E a gente, no último, que foi quinta-feira, o governo disse que ele encerrava as discussões, as negociações, mas não houve até então negociação alguma para ele encerrar, porque não houve negociação. O Sinetran, que é o Sindicato dos Servidores do Detran, apresentou uma proposta e até hoje aguarda essa contraproposta do governo, uma vez que ele disse que aquela seria inexequível. E a gente está aguardando a proposta por parte do governo que seria exequível. Né? Então, quando a gente fala em negociação, a gente apresenta e espera que a outra pessoa possa dialogar e apresentar uma contraproposta. Isso não existiu. O governo apenas disse que não tem condições
e nos ameaça com a lei do teto que está em andamento na Assembleia Legislativa. O que seria essa lei do teto? A lei do teto é a lei proposta pelo governo federal para poder perdoar algumas dívidas por parte, ou esperar no pagamento de algumas dívidas por parte do Estado, e só que para isso o Estado teria que aderir à lei do teto, que significa o governo vai ter que limitar em X os gastos do Estado, e isso vai impactar na saúde, que já anda precária, na educação, que já anda precária, e nos serviços no geral, seja das polícias, seja do Detran. A questão de investimentos provavelmente não vai haver nesse período, porque eles vão ter que trabalhar dentro do limite do teto, né? E em suma seria isso. Essa lei do teto ela vai limitar. E aí, como ela limita, não pode haver aumentos de salário, não pode haver contratações, né? A não ser aquelas para suprir as aposentadorias ou as vacâncias de alguns cargos. Olha só. Tá bom, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos fazer um intervalo comercial agora, tá? É bem rapidinho esse intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta conversando com a Cícera Magna, que é representante do Detran aqui em Sinop, servidora pública do estado de Mato Grosso, pra gente falar sobre greve, tá? A gente continua falando sobre greve. Se você tiver alguma pergunta para passar pelo WhatsApp, escreve um texto rapidinho pra gente, curtinho, com seu nome e bairro, para esclarecer a sua dúvida, tá? 996990093. Nosso programa é ao vivo nesse sábado, dia 23 de setembro de 2017. A gente faz um intervalo agora rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Fique com a gente aí. Estrada é Cícera Magna, representante dos servidores públicos do Detran aqui em Sinop, e nós estamos falando sobre a questão da greve, pontos que estão sendo discutidos, como está a atual situação da greve, para ou não para? Você já pode até dar uma resposta pra gente. Não para por enquanto, né, Cícera? Por enquanto não. Espera só um pouquinho, agora sim. Por enquanto não para, a greve continua firme em todo o estado. A gente não teve, estava aguardando uma contraproposta para poder se reunir em assembleia e decidir se retornava ou não, mas não veio contraproposta nenhuma. A assembleia está sendo conduzida pelo estado, por Cuiabá, né? Isso, por Cuiabá. Pelo sindicato lá em Cuiabá. Pela diretoria do sindicato em Cuiabá. O governo até participou, um representante até participou, mas o que ele disse nesse último encontro de vocês lá? Então, na verdade, eles chamaram para uma conversa na Casa Civil e não fizeram outra coisa a não ser dizer que vão votar a lei do teto, que é a lei que limita gastos, então, portanto, vai limitar aumentos de salário, não vai existir durante 10 anos, né? Então, durante 10 anos, o governo tem que se adequar dentro do limite que vai estabelecer agora no início desse processo. Esse valor só vai ser mudado quando mudar de governo, só uma única vez com essa possibilidade. Fora isso, não vai haver mudança nesse limite estabelecido agora. Uhum. Então, isso significou para a gente uma ameaça, né, de que uma resposta de que eles não apresentariam nenhuma contraproposta, e também foi uma ameaça porque falaram em corte de ponto, né? No ano passado falaram a mesma coisa, né? Falaram a mesma coisa. Ano passado, algum servidor chegou a ter o ponto cortado, alguma coisa? Tivemos o ponto cortado, sim, e aí a gente recorreu judicialmente, até porque a alegação do Estado, ela se embasava em situações que não correspondiam à verdade, que é em relação aos 30%, por exemplo, né? Quer dizer, a greve é justa. Ela é justa. A greve é justa. A greve é justa. No entanto, o governo vem lá e desconta o salário do servidor, e aí se torna injustamente, porque você tem o direito de fazer a greve. A greve é justa e ela chegou a existir, a ser deflagrada, porque já tem 8 meses que a gente está em negociação, em conversa com o Estado, buscando a resolução dessa situação. A gente fez apresentações técnicas, né, para o governo em relação ao qual seria o impacto na folha, qual que é a arrecadação do Detran hoje, qual que seria o impacto. E, enfim, todas as argumentações técnicas foram feitas por parte do sindicato. O governo ficou de avaliar, pediu para a gente 15 dias, passaram 15 dias, isso contado que já 8 meses a gente já vinha conversando. Quando chegou no momento da gente dizer que a gente ia deflagrar a greve, pediram 15 dias de prazo, foi dado os 15 dias, a gente aguardou os 15 dias e no final dos 15 dias pediram mais uma semana. Findou uma semana e nada foi apresentado.
E aí a gente partiu para o núcleo de conciliação do TJ, que também não tivemos êxito, porque o governo ele se nega a apresentar alguma proposta que seja exequível, como ele mesmo diz. Cícera, nós temos uma pergunta de um ouvinte aqui, é a Michele que está acompanhando com a gente. Obrigado, viu, Michele, pela audiência aqui no 93 Entrevista. Ela fala: olá, bom dia, quanto a fazer a prova teórica lá no Detran, para não precisar pagar uma autoescola, tem essa proposta também já? Como é que é? Já estão viabilizando isso? Na verdade, assim, todos os serviços que são oferecidos e que já estavam previsto, como é o caso dela e de pessoas que têm o recibo que venceu durante o período de greve, quando a gente retorna, logo no primeiro dia de retorno, essa pessoa deve procurar a unidade para que a gente tome as providências. Ela não vai ser penalizada em função de uma culpa que não é dela, no caso que não é também dos servidores, porque a gente não queria chegar nesse ponto de greve. Mas a multa de recibo, no caso, ela é isenta, né? Isso se a pessoa se apresentar logo no primeiro dia de retorno da greve. O Gilmar também, um outro ouvinte aqui, está dizendo o seguinte, Cícera, que semana passada ele procurou ser atendido lá no Detran porque foi informado que estava sendo feito os 30% de atendimento e ele não conseguiu ser atendido. Tá, só essa questão dos 30%, ela funciona da seguinte forma: a gente não fala em 30% por unidade. A gente, a lei, ela diz os 30% do órgão. Então, a gente tem boa parte desse atendimento sendo realizado na sede, que é Cuiabá. Tem alguns servidores no interior que, como não aderiram à greve, a gente também contabiliza com esses 30%. Então, na semana passada, a gente teve alguns dias que os colegas da vistoria estavam atendendo, mas eles faziam apenas as vistorias, né? E a gente também tem a agência VIP, que eu não sei te dizer exatamente o que eles estão fazendo. Então, a gente tem o setor, na agência VIP, a gente tem uma questão que é o trabalho interno de correção e de auditoria de processos, que estava sendo atrasado. Então, não sei dizer se de repente eles não estão fazendo só esse serviço. Mas aí, nesse caso, por exemplo, quem precisar do serviço aqui fora não vai conseguir, né, Cícera? Ter o acesso. Porque aí seria um trabalho interno. Seria um trabalho interno. Trabalho interno. Por exemplo, o Wellington, lá do Jardim Jacarandás, obrigado também pela audiência do Wellington e também dos nossos ouvintes no Jardim Jacarandás. Ele diz o seguinte: bom dia, eu tenho um caminhão, dependo para trabalhar, atrasou o documento, eu fui lá e paguei todas as guias certinho e agora eu preciso retirar o meu documento. Esse serviço não está sendo feito ou pode ser feito? Aqui na Ciretran não está sendo feito. Só em Cuiabá, no caso? Só em Cuiabá. Então tá aí, viu? O Wellington vai ter que esperar mais alguns dias aí. Você falou agora há pouco sobre a questão de arrecadação. Vocês têm mais ou menos uma ideia de quanto o Detran do Estado arrecada? É em torno, a gente não tem dado atualizado agora, mas é em torno de 1,5 milhão por dia de arrecadação. Por dia? Por dia. É muito dinheiro. Eu gostaria de fazer um adendo aqui. As pessoas às vezes juntam, por exemplo, o IPVA com taxa de Detran. Não, quando a gente fala em 1,5 milhão, são taxas de Detran. Taxa de Detran é taxa de vistoria, taxa de renovação de habilitação. O seguro obrigatório também não é do Detran. Não entra. Não entra nessa soma. Arrecadação, nessa soma. Taxas de vistoria, transferências, licenciamento anual, né? São essas taxas que contabilizam. Nessas taxas, a arrecadação por dia seria de 1,5 milhão. Seria. Mesmo assim, o governo alega que não dá para aumentar o salário dos servidores. Está difícil, está complicado para ele, no que não caso, dá para ser justo com os servidores do Detran em relação às outras categorias. Ele entende que é injusta essa proposta. Ele entende que é inexequível, mas é inexequível só para os servidores do Detran, porque recentemente foi aprovada a tabela do INDEA, da Cefaz e da SEMA. Então, para a gente há uma diferenciação de tratamento desde o início. Eu gostaria de lembrar que logo que o governador entrou, ele disse que não faria concurso e como a gente realmente precisava e já tinha um acordo com o governo anterior do concurso acontecer, a gente realmente, vou usar a expressão, peitou, e a gente peitou o governo e conseguiu fazer o concurso acontecer a partir da greve do ano passado. Então, talvez esse enfrentamento da autoridade do governador tenha irritado, a gente entende só dessa forma.
Deixa eu ver aqui, quem é a Cláudia, lá do Jardim São Paulo, também está acompanhando a gente aqui no 93 Entrevista. Bom dia a todos lá do Jardim São Paulo. Ela diz o seguinte: a carteira vence agora dia 7 de outubro. É fácil explicar isso aí. Ela pode procurar as autoescolas e já começar a iniciar os procedimentos ali? Ela pode procurar, mas se a data do vencimento da habilitação dela é dia 7 de outubro. Ela tem, todo cidadão tem, a partir do vencimento que consta na habilitação, 30 dias para circular tranquilamente. Então, ela tem os 30 dias, que vai até o 7/11. A gente realmente deseja que não se estenda até lá essa greve. Então, até o dia 7, ela, se Deus quiser, ela vai poder procurar as unidades do Detran direto para resolver. Tá certo, tá aí explicado então para você. Obrigado pela audiência aí. É complicado, né? É complicado realmente. Você falou agora há pouco aqui no intervalo, em off, como a gente diz na linguagem da comunicação, do jornalismo, você fez uma explanação sobre a questão de segurança. Eu gostaria que você fizesse novamente aqui para o nosso público ouvir, entender que vocês também estão preocupados com essa parte, com esse setor, com a segurança, né? A gente tem o Brasil, na verdade, é signatário de um acordo com a ONU de um compromisso de diminuir os acidentes de trânsito. E a ONU propôs esse acordo justo porque foi visto que nos países, principalmente nos países subdesenvolvidos, as causas de acidente, as mortes por acidentes de trânsito e as sequelas de acidentes de trânsito eram maiores que as vítimas de países em guerra. Então a ONU preocupada, a ONU e a OMS, preocupadas com essa situação, chamaram os países e fizeram essa convocação, e o Brasil aderiu a esse compromisso de reduzir os acidentes de trânsito para que a gente tenha melhores condições de saúde e de vida. E aí a gente houve uma redução, houve um esforço por parte do Brasil em diminuir, mas o estado de Mato Grosso ainda não se convenceu, o governo do estado, os governos, eu diria, ainda não se convenceu da necessidade, da importância da gente realmente ver o trânsito como parte de uma política, e realmente fazer acontecer essa política de segurança no trânsito, para que a gente evite, inclusive, que o atendimento nas unidades de saúde, de emergência, elas sejam reduzidas, né? Porque a gente tem hoje um gasto muito grande no sistema de saúde, e um dos gastos maiores são dos fraturados que vêm dos acidentes de trânsito. Então, a gente tem essa preocupação. Eu estou com um pouco de dificuldade de falar por conta do aparelho. Mas a gente tem essa preocupação com a segurança no trânsito, e a gente gostaria que as pessoas começassem também a ter essa postura, que o trânsito e o que acontece nele não é apenas um acidente, não foi um acidente, né? E muitas das coisas que acontecem, as vítimas dos acidentes de trânsito, são responsabilidade do Estado, que não se preocupa com o trânsito e não tem essa visão de que o trânsito é uma política e como política ele deve ser tratado. Tá certo, eu tenho um outro ouvinte aqui, mas a gente pode resolver para ele. Ele pagou a carteira, tá vencida, tá tudo certinho, né? Só falta retirar. Então vai ter que aguardar, infelizmente. Ele é morador lá do Adriano Leitão, né? Vai ter que aguardar voltar ou vai na capital, né? A gente sempre diz que nessas situações em que a pessoa está aguardando o documento, ela sempre tem um protocolo, né? Sim, sim. É bom ela andar com esse protocolo. E a preocupação dele é justamente essa. Uma vez vencido, ele não deve circular com o veículo. Mas, assim, a gente sabe que essa situação de greve no Detran, ela esbarra na impossibilidade da pessoa retirar o documento, e se ele não tiver outro jeito, né, e tiver que dirigir mesmo assim, ele pode apresentar, não que isso vá resolver o problema, mas o agente pode compreender que ele não retirou o documento em função da greve do Detran, mas ele estando com o protocolo, eles vão saber que falta só retirar. Não estou dizendo, quero ressaltar isso, que o agente ele deva receber isso como documento. Não, ele pode relevar.
Quer dizer, o cara tá correto, tá tudo certinho, não é um bandido, é um pai de família, é um trabalhador tal, tá com aquele protocolo, ele pode conversar com o policial, com os guardas de trânsito, no caso se for parado, tal, explicar, olha, eu tô só aguardando como está em greve, né, eu gostaria que você, eu vou voltar, me libere e tal. É questão de bom senso mesmo. Um abraço aí pro Brandão que tá na audiência do programa 93 Entrevista, o doutor Evaldo da Universidade Federal de Mato Grosso também, que escreveu agora recentemente um livro sobre o Rotary Club aqui em Sinop. Ele e mais doutores, que a doutora Roberta, que é a esposa também lá da Universidade Federal de Mato Grosso, todos na audiência do programa. E obrigado a todos que têm mandado aí várias mensagens aqui pelo nosso WhatsApp, 996990093. Você pode continuar esclarecendo as suas dúvidas também. Nós estamos no Instagram e também no Facebook pelo hashtag 93FM Oficial. Obrigado pela sua audiência nesse sábado, o programa é ao vivo. Ainda sobre a greve, nós temos mais 7 minutinhos aqui, rapidinho. Nós vamos esclarecer alguns pontos aqui, rápido aqui. Qual o aumento solicitado em valores? Quantos por cento, mais ou menos, solicitado ao governo do estado? Olha, na verdade a gente quer equiparação à tabela das outras categorias, né? E aí, em relação à porcentagem, do IDEA, eu vou por ficar exemplo. te devendo. Isso, Tá do IDEA, certo. por exemplo. A proposta do estado, que por enquanto não tem proposta. Não existe nenhuma proposta. A última reunião aconteceu na semana passada e essa greve segue, né, Cícera? Não para por aí. As discussões continuam. Na verdade, a última reunião no núcleo foi agora, quinta-feira. Foi quinta-feira, né? Isso. Nesta quinta-feira. E ela segue. Ela segue, a greve segue até que a gente tenha realmente um atendimento por parte do Estado, né? Uma contraproposta. Eu queria que você me fizesse agora uma explanação geral dessa situação. Como é que você se sente como servidora, enganada, sem esperanças? Como vocês pretendem encarar a partir de agora essa situação, porque já tem vários dias paralisados? Eu vou dizer a gente, porque esse é um sentimento coletivo, né? A gente se sente injustiçado, destratado, né? Porque quando você tem filhos e que você olha mais para um filho do que para os outros, sendo que todos têm a mesma importância, faz os mesmos serviços, né? Então você se sente realmente desmerecido, né? É como se não tivesse importância nenhuma para o Estado. E a gente executa uma função pública, uma política pública, né? Muito embora seja arrecadadora, a sociedade vê como ruim, mas é uma política necessária até para que a circulação, né, dos veículos e das pessoas, elas sejam mais organizadas. Poderia ser melhor se realmente o governo visse o trânsito como política. A situação realmente é complicada. E qual que é a dica, Cícera, que você dava, 11 horas e 54 minutos agora, qual que é a dica que você dava, que você dá para os servidores, para a população? Porque a gente percebe aqui através do nosso WhatsApp e também das nossas redes sociais que muitas pessoas têm muitas dúvidas. Ou seja, eles estão sem uma resposta, E qual que é a dica que você daria nesse momento? Você falou que nós temos pelo menos 2 atendendo ali na agência VIP. Pode ser procurado para esclarecer todas as suas dúvidas diretamente neste órgão. E aqui na Ciretran tem alguém atendendo a população para dar essas informações? A gente tem o gerente ali, né? Que seria quem, no caso? O Valdir, né? E qual que é a dica que você daria para a população de forma geral? Olha, eu diria que quem tem, por exemplo, o documento atrasado, tem acesso ao site, pode fazer o pagamento, né? E já andar com essas taxas da mesma forma que a outra orientação, né? Você ao menos tem as suas taxas, a sua dívida com o Estado paga. Não tem o documento porque o Detran está em greve no momento, né? E temos infelizmente a gente não tem outro recurso. Eu só tenho a lamentar, não tenho nem o que dizer, né? Nenhum caminho para dizer para a população, a não ser lamentar que a gente tenha que ter chegado nesse ponto. Novamente. E novamente eu gostaria de ressaltar que a gente só chegou nesse ponto após 8 meses de tentativa de uma negociação. Quer dizer, durante todo esse tempo vocês tentaram alguma coisa. Tentamos. Ou seja, vamos ver um acordo, vamos ver o que o governo tem para nós. E vocês são mal atendidos, né? A gente não é atendido de jeito nenhum. Isso é o que é pior, né? Lógico, eu faço parte da população. Eu também preciso dos serviços do Detran. Estou precisando mesmo. A sociedade precisa e eu vou aqui em defesa da sociedade. No entanto, vocês estão passando hoje o mesmo que a sociedade, que a população está passando. Ou seja, nós não temos um atendimento, em contrapartida o governo não dá esses atendimentos para vocês.
A gente sabe que a população é penalizada, nós servidores também somos, a gente tem cortes de ponto, isso já foi executado, né? Mas a gente sabe que a população não tem culpa, mas que nós, enquanto servidores, não temos outro elemento a não ser esse da greve para poder ser ouvido novamente. Lamentável, né, Cícera? Lamentável. A gente lamenta mesmo, a gente fica triste pelo que está acontecendo. Um estado como o estado de Mato Grosso, enorme, né, enorme mesmo, com tanta coisa boa, com tantos valores que a gente consegue observar, consegue agregar em vários setores, mesmo, na educação, na agricultura, na pecuária. Nós temos aí empresários responsáveis, né, que ajuda a manter esse estado, que ajuda a controlar esse estado, mas que lamentavelmente o governo se perdeu, mas se perdeu mesmo, sem saber o que fazer e sem conseguir encontrar uma alternativa para tantos problemas, não só no Detran, mas diversos órgãos do estado de Mato Grosso e diversos setores, Detran, segurança, a saúde, a própria educação do estado de Mato Grosso. Cícera, eu te agradeço e te deixo aí o microfone para você fazer as suas considerações finais, realmente no nosso programa deste sábado. Muito obrigado pela sua presença aqui na 93 FM e também no programa 93 Entrevista deste sábado. Eu agradeço o espaço, né, para que a gente possa esclarecer, né, a situação da greve. Eu sei que não é fácil para a população compreender, até porque ela necessita desse serviço, mas a gente ainda assim pede a compreensão e principalmente de que a gente tentou solucionar de todas as formas que foi possível. Fomos à Assembleia, fomos ao núcleo jurídico do TJ para tentar resolver e fazer com que o governador realmente, ao menos, lesse aquilo que a gente estava apresentando, né? Ao menos ele fosse removido da decisão, né, que mais parece pirraça, de que não tem jeito, porque jeito tem e a gente sabe disso. E a gente agradece o espaço. Tá certo, nós conversamos com a Cícera Magna, representante do Detran do estado de Mato Grosso, aqui em Sinop, falando sobre essa greve que já dura dias e não tem tempo para terminar, se caso o governo do estado não atender às reivindicações ou pelo menos apresentar uma proposta convincente de que eles possam retornar e atender e voltar a atender a população novamente. Bom, no próximo sábado nós estaremos de volta com um novo assunto, com uma nova entrevista. Muito obrigado à nossa equipe de produção, à nossa equipe de direção aqui da 93 FM, por mais um 93 Entrevista. Obrigado mesmo, um ótimo sábado, um ótimo domingo, final de semana a todos. Fiquem com Deus, segue aí, com boa música, bom bate-papo dos nossos locutores e até segunda-feira às 7 horas da manhã, trazendo muito mais informações e novidades no Jornal da 93, aqui na 93 FM. A todos, um bom fim de semana. 93 FM